Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje continuando nos vídeos sobre fórmulas avançadas no Alteryx, a gente vai aprender o componente Multi-Row Formula. Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, então aqui nós já estamos na tela do Alteryx. Lembrando, né, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, não sabe mexer muito bem no Alteryx, a gente tem uma playlist completa aqui no canal falando todos os detalhes da ferramenta para você aprender a usar desde o zero, tá bom? Então dá uma conferida lá nos vídeos. Antes desse vídeo aqui, eu sugiro que você dê uma olhada no nosso vídeo sobre Multi-Field Formula, porque as coisas que eu expliquei nesse componente também vão se aplicar, alguma delas, ao componente que a gente vai aprender hoje, que é esse Multi-Row Formula, tá bom? Então dá uma conferida lá antes de seguir nesse vídeo, se você ainda não viu. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar então com mais um componente dentro da categoria de preparação, que é o Multi-Row Formula. Para você conseguir fazer aí na sua casa junto comigo, ó, dá um clique nele e clica aqui nesse botãozinho do Open Example, tá bom? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, que é onde a gente vai pegar esse database. Esse database nada mais é do que um text input com estas informações. Se você não sabe mexer no text input, tem vídeo aqui no canal também ensinando a mexer nele. E é o que a gente vai usar para trabalhar hoje. Então eu vou dar um Ctrl C nesse componente, vou abrir um fluxo novo aqui, um workflow novo, vou colar ele aqui, ó. Só para a gente ter aquele database, tá? No database a gente já consegue perceber algumas coisas, né? Então a gente tem, ó, uma coluna de ano, uma de mês, uma de produto, uma de vendas. Dentro da coluna de anos a gente tem algumas células que estão em branco, tá vendo? Ó, com informações nulas. Então a gente tem sempre no mês de janeiro o ano e nos demais meses que correspondem àquele ano os dados estão zerados, estão nulos. Percebem? Então a gente vai usar o componente de hoje para a gente conseguir arrumar isso, entre outras coisas, tá bom? E por que eu disse isso, né? Porque o Multi-Row Formula, pessoal, diferente do Multi-Field Formula, ele vai fazer contas e vai fazer cálculos olhando sempre para o nosso database linha a linha. Então a gente vai usar conteúdos de uma linha para preencher linhas subsequentes. Então a gente faz fórmulas em linhas usando dados de linhas anteriores. O Multi-Field Formula ele faz preenchimento de novas colunas com base em colunas anteriores. O Row Formula vai fazer com base em linhas anteriores, tudo bem? Então por isso que a gente vai usar ele aqui neste caso para poder arrumar esses anos, esses dados de anos aqui que estão em branco, tá bom? Essa é uma das possibilidades de uso desse componente. Então vou clicar aqui no meu Multi-Row Formula. A primeira parte do nosso componente a gente consegue fazer um update num campo existente ou criar um campo novo. Se eu fizer um update num campo existente, ele vai olhar para uma coluna que já existe e vai aplicar aquela regra naquela coluna. Se eu criar um novo, ele vai criar uma nova coluna. A gente vai ter exemplos aqui das duas coisas. Mas primeiro, a gente quer arrumar o quê? Queremos arrumar aquele campo de ano que ele tem informação em branco, né? Então eu vou colocar aqui a opção de Update Existing Field, tá vendo? Uma vez que eu coloco isso, aqui embaixo na parte de Variables, eu tenho algumas descrições, tá? Essa row -1 significa os dados da linha anterior, não da linha de referência. Vocês vão entender conforme eu for explicando, tá bom? Então aqui, quando eu uso esses elementos dessas variáveis aqui da row -1, eu estou falando para o Alteryx, pega os dados da linha de cima daquela que você estiver. Então, você está numa linha de referência, você vai pegar o dado da linha anterior. Quando ele estiver na linha 0, o dado da anterior é nada, né? Então, eu posso pegar os dados da linha de cima para compor na minha linha de baixo. Então, isso é o row -1. O row 0 aqui, ó, active row, significam os dados daquela linha onde ele está. Então, ele vai fazer a conta que a gente pediu em todas as linhas. Quando ele estiver naquela linha, o row -0 significa aquela própria linha. E o row +1 significa a linha de baixo. Então, o -1 é para pegar da linha de cima, o +1 para pegar da linha de baixo e o 0 é para pegar os dados da própria linha, tá? Então, aqui o que temos, né? A gente tem uma condição aonde, quando o meu ano estiver nulo, eu vou até processar o componente. Obviamente ele vai dar erro porque eu ainda não fiz nenhum cálculo, mas eu consigo olhar para o input desse componente, né? Então, ó, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar o seguinte, ó, eu quero que você percorra as linhas. Quando você encontrar o registro nulo, é para você pegar os dados da linha anterior.
Então, se ele encontrar o registro nulo, ele pega o ano da linha anterior, beleza? Esse tipo de raciocínio, onde ele olha e pega da anterior caso esteja nulo ou da posterior, são condições, né? Então, eu estou falando de uma fórmula com condição, uma fórmula if, por exemplo. Aonde eu consigo pegar o formato desse tipo de fórmula aqui no Alteryx? Como eu expliquei lá no Multifield Fórmula, a gente vem aqui na parte de Functions. Se eu olhar aqui para condicional, eu tenho, na parte dos Functions, né, eu tenho algumas labels de fórmulas que eu posso usar para colocar aqui nessa parte de expressão, né? Dentro da de conversão, não. Na de condicional, eu tenho o if, tá vendo, ó? Basta eu dar 2 cliques que ele faz o quê? Ele pega este formato, essa label, né, desta fórmula e joga aqui embaixo. Essa parte aqui, pessoal, essa janelinha aqui, ó, ela é somente uma janelinha de referência para você conseguir ter as informações que são necessárias para você preencher aqui na expressão, tá? A parte do cálculo, para ele usar a inteligência e processar algo, a gente faz aqui embaixo na expressão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no componente é arrumar aqui a parte de cima, falando se eu vou dar um update num campo existente ou criar um novo campo. Quando eu coloco o update, eu seleciono qual campo eu quero dar o update, nesse caso é no year. Esta parte aqui eu não preciso mexer, né? Isso daqui eu explico para vocês na próxima variação desse componente, tá? Por hora a gente deixa assim mesmo. Essa parte do group by a gente vai fazer um trabalho juntos aqui também, eu vou ensinar. Mas então eu arrumo essa parte superior e a expressão para ele calcular vai estar aqui. Se quiser entender mais detalhes, cada pedacinho desse, você consegue ver o meu vídeo sobre Multifield Fórmula antes, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nessa condicional, né? Eu quero que ele olhe o seguinte, ó. Existe uma fórmula que eu já sei. Então, por exemplo, se você não souber alguma fórmula, ou mais, se você já sabe alguma fórmula do Alteryx, que geralmente é a mesma forma de escrever do SQL, se você já sabe SQL, já sabe montar a fórmula, você pode vir aqui e preencher a expressão direto. Se você não souber, você pode usar esse function para te ajudar a encontrar a label da fórmula que você vai usar, tá? Então, eu vou falar para ele assim, ó. If, se o campo ano tiver nulo, qual campo ano, Rodrigo? Porque se eu clico no row -1, eu tenho year. Se eu clico no row 0, eu tenho year também. E no mais 1, eu também tenho year. Como eu falei para vocês, né? Esse row -1, eu estou falando que significa o ano da linha anterior, a referência. O mês da linha anterior, ó. Que nada mais são do que dos nomes dos campos, né? O produto da linha anterior e as vendas da linha anterior. Eu quero que ele olhe para a linha atual, né? Então, eu quero da linha 0 mesmo, a Active Row, tá vendo? A linha atual. Então, eu viro e falo assim, ó. Dei 2 cliques no campo, ele já jogou aqui embaixo onde estava posicionado o meu mouse, tá? Então, eu quero que ele olhe assim, ó. Se o ano da linha atual estiver nulo, então, depois do then, ao invés do T, eu quero que você pegue o ano da linha anterior. Row -1 year, tá vendo? Do contrário, é o próprio ano mesmo, ó. E aí fecha com end if, porque essa é a estrutura de fórmula do if. Então, ó, se na linha de referência tiver nulo, você pega o ano da anterior, senão você mantém a linha de referência. É isso que a gente falou pro Alteryx aqui, tá bom? Então, vamos checar se deu certo. Clicamos no botão de Run. Aqui, pessoal, se vocês olharem, ó, parece que deu errado. Mas, na verdade, não deu errado. É porque o meu botão aqui, ó, está selecionando o input do componente. Eu quero olhar para o output. Percebam o output, ó, preencheu, tá vendo? Então, o que ele fez? Ele foi na linha 1, aí ele olhou, o ano está preenchido? Se tivesse nulo, ele pegava anterior. Como nesse caso não tem anterior, ele ia pegar nulo mesmo. Uma vez que ele tem o 2012 aqui, ele foi para a linha 2. Aqui estava nulo, ele pegou esse 2012 e preencheu aqui. Aí ele foi para a linha 3. Se a linha 3 estava nula, ele pegou do registro da anterior. Quer ver? Ó, estava nulo, ele pegou da 2. Por que ele não trouxe nulo? Porque no cálculo da 2 ele já tinha preenchido o ano com base no 1. Então a linha 2 estava nula, ele olhou para ela, viu que estava nula, pegou esse ano e preencheu. Quando ele foi para a linha 3, aqui já tinha conteúdo. E assim sucessivamente até o fim da base, ó. Tanto que, reparem, aqui na linha 13... Olha só,
Na linha 13 ele já tinha o 2013, então ele não pegou os dados da linha 12, ele manteve o 2013. Aí quando ele foi para 14, estava nulo, ele pegou os dados da linha 13. Olha só. E assim sucessivamente. Beleza? Então ele fez o que a gente queria. Essa é uma primeira forma da gente usar esse componente, o multi-row formula. A gente usa ele para preencher campos nulos, tá bom? Eu vou mudar aqui o nome, ó, a anotação do componente, só para documentar, né? Então aqui, ó, exemplo de preenchimento de campo nulo. Foi aqui na parte de anotação para deixar isso no componente, ó, exemplo de preenchimento de campo nulo. Agora, pessoal, a gente vai... Se vocês estão acompanhando aqui no canal, no vídeo da semana passada, eu publiquei sobre o Record ID, que é um componente que ele vai colocando o ID das linhas, né? Então, ele vai sequenciando esse ID, trazendo isso numa coluna nova para nós. Agora, nós vamos aprender como é que a gente faz isso no Multi-Row Formula. E aí, a gente vai conseguir usar esse ID até de outra forma também, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou conectar um outro Multi-Row Formula. Beleza. Aqui, eu não vou dar um update num campo existente, eu vou criar um novo campo. Esse novo campo vai se chamar código, beleza? E aí, quando eu escrevo esse nome aqui em cima, se eu clicar aqui na parte de baixo, ó, no row-1, ele já criou esse campo aqui, ó, campo código. Tá no nosso row-1, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nele e vou falar assim pro Alteryx, ó, você vai sempre pegar a row-1, então olhar para a linha anterior e somar mais 1. E aí, a isso nós vamos dar o nome de código. Quer ver como vai ficar essa expressão? Olha que interessante. Olha só, aqui ele está no output, né? Então, quando a gente olha para o nosso output, reparem, ó. A linha 1 ele colocou o código 1, na linha 2, código 2, 3, 4 e sequenciou, ó, até o final do nosso banco de dados, tá vendo? 1 a 1. E por que que deu certo, né? Porque ele foi na row-1, pegou o valor dela e somou 1. Quando ele estava na linha 1, a row-1 não tem registro nenhum, é 0, né? Então ele só somou mais 1, então ficou 1. E assim sucessivamente. Aí ele foi para a linha 2, somou mais 1 a esse código 1, e assim ele foi fazendo até finalizar. Agora nós vamos entender para que serve esse group by aqui, ó. Essa é uma forma, aprendemos aqui uma forma de criar um código da linha de forma rápida e trazer igual o Record ID faz, que é o componente que eu expliquei para vocês no vídeo anterior a esse, tá? Mas a gente poderia agrupar, então eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu tenho alguns produtos no meu database, né? Eu tenho, ó, meu produto A, meu produto B, ó, reparem, tem produto C. Então eu quero falar para ele assim, ó, esse código eu quero que você faça a sequência de 1 até X dentro do produto A. Quando chegar no produto B, você recomeça a contagem. E quando você chegar num outro produto, você recomeça a contagem mais uma vez. Para que ele consiga fazer isso, basta eu vir aqui no Group By e falar para ele, ó, agrupa por produto e aplica essa regra. Olha agora como é que fica o nosso resultado. Olhando para o produto A, ó, código 1, 2, 3, 4, 5, até o código 6, o código 30, desculpa, que é nessa linha aqui do mês 6 de 2014. Depois, quando ele entrou no produto B, ele recontou. Ó, ele começou a recontar, foi até o final do produto B. Depois ele entrou no produto C, começou a recontar até o final do produto C. Beleza, pessoal? Então, quando a gente usa o Group By, a gente agrupa esse cálculo de acordo com algum critério de um campo que a gente determina, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse mudar aqui por ano, ó, eu vou agrupar a contagem por ano. Então, o que que ele vai fazer, ó? Ele organiza sempre do menor para o maior, né? Naturalmente ele faz isso, ou da ordem alfabética começando de A a Z. Ele foi lá, pegou primeiro os 2012 e fez o código, ó. Foi somando. Aí ele não respeitou o produto, tudo bem, pessoal? Então ele não agrupou por produto, ele agrupou pelo ano. Quando o 2012 acabou, ó, que é no 36 aqui, na linha 36, ele botou 36. Aí ele começou o ano de 2013 recontando. Aí 2013 a gente tem quantos registros? Vamos ver? 36 registros também.
Ou seja, eu tenho 3 anos completos de cada produto, né? 36 meses. Porque cada linha é um mês. Aí ele começou 2014. 2014 eu não tenho 36 meses, eu tenho até o mês 18, né? Então eu tenho até o código 18. Tá bom? Então foi assim. É desta forma, né, que a gente usa uma expressão com agrupamento. Então, qualquer expressão que eu fizer, se eu clicar aqui no agrupamento, ele faz aquele cálculo de acordo com o agrupamento do campo que eu pedi. Depois, quando ele chegar numa outra variável daquele campo, ele recomeça a expressão. Beleza? Então, é para isso que serve. Agora, então aqui vamos lá na nossa anotação. Vamos chamar esse cara de agrupamento. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai aprender umas coisas bem legais, que é usar esse multi-row formula para a gente fazer, por exemplo, a média do trimestre. Eu quero fazer a média trimestral. Então, eu vou ter a linha e vou na linha colocar sempre a média trimestral. Como é que eu faço isso? Então, é uma outra forma de mexer. Que aqui a gente vai mexer com agrupamento usando o contexto de outras linhas. Então, vamos pegar outro multi-row formula. Vou dar um run. Ele vai dar esse erro aqui do exclamação. Tranquilo, esse erro do exclamação. Porque eu ainda não configurei meu componente. Vou olhar para o meu input. E aí eu vou falar assim, ó. Eu quero que ele crie aqui do lado, né, o resultado da média trimestral. Então, se eu estou no mês 1 de 2012, eu quero que ele olhe para os 2 meses anteriores aqui e me fale qual foi a média trimestral, tá bom? Então, para isso, o que, que a gente faz, né? A gente pode vir aqui e fazer a seguinte conta, ó. A gente vai criar um novo campo. Esse campo a gente vai chamar de média trimestral. Perfeito. Esse média trimestral, eu quero que ele faça o seguinte, ó. Olha a linha de referência e aí você pega, vai somar a venda da linha de referência com a venda dos 2 meses anteriores e fazer essa média e trazer essa média pra gente, essa média trimestral, tá bom? Como é que eu faria isso, então, se eu só consigo olhar uma linha para cima aqui, ó, tá vendo? Tem só o row menos 1, então eu só consigo olhar na linha de referência uma linha acima, mas eu quero que ele olhe sempre 2 linhas para cima para somar com a linha atual e dividir por 3, para me fazer essa média trimestral. Poxa, do jeito que tá aqui, eu não consigo. É por isso que a gente usa essa outra caixinha aqui, ó, non rows. Se eu fizer isso aqui, ó, 2, eu tô falando que agora o Alteryx consegue olhar 2 linhas para cima ou 2 linhas para baixo. Esse non rows significa a quantidade de linhas para cima ou para baixo que você vai poder usar no seu contexto, na sua expressão, tá bom? Então, quando eu coloco menos o row 2 aqui, eu tenho a linha de referência e até 2 linhas para cima, então eu tenho 3. Aí, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar assim, ó, Alteryx, eu quero que você faça o seguinte, a conta vai ser os sales de 2 linhas para cima, mais o sale de 1 linha para cima, mais os sales da própria linha, beleza? Vamos colocar aqui um parênteses, né? Expressão numérica, para ele fazer isso primeiro. Depois eu quero que você pegue isso e divida por 3. A gente poderia fazer isso usando a fórmula average também, tá, pessoal? A fórmula average também faz esse tipo de cálculo. Mas aqui eu fiz de uma forma mais simples para você que está em casa, que está começando no Alteryx ou ainda não tem tanta familiaridade com outras fórmulas de SQL, consiga executar. Então, ó, soma as vendas de 2 linhas para cima, de 1 linha para cima e da linha atual e divide isso por 3. A esse nome nós vamos dar média de vendas, faltou colocar, trimestral. Vamos dar o run. Olha, pessoal, então, ó, quando a gente olha aqui para a tela, parece que nada aconteceu, mas é porque eu estou no input, ó. Se eu clicar no output, eu tenho esta fórmula aplicada aqui nessa coluna. Então, vamos ver se ele fez certo, ó. Pegar minha calculadora. Nessa primeira linha, o que ele fez? Ele pegou 290,
somou a 0, porque não tem nada na linha anterior, e a outro 0, porque também não tem nada 2 linhas para cima. Esse resultado ele pegou e dividiu por 3. 97. Depois ele pegou, ó, na linha de baixo, o que ele fez? Ele pegou 398 mais os 290. 2 linhas para cima, que registro eu tenho? 0, mais 0. Então, deu 688 dividido por 3, 229. Aqui, nessa linha 3, ele pegou 444 mais 398 mais 290, dividiu por 3, dá 377. Então, aqui eu tenho a média de vendas no trimestre. Aqui eu tenho só 97, por quê? Porque eu não tenho 2 meses anteriores nessa conta, tá bom? Mas ele conseguiu fazer, beleza? Eu poderia usar esse componente de uma outra forma. Eu vou colocar mais um multi-row formula aqui, ó, para vocês verem um outro jeito de fazer, tá? De mexer com ele. Nessa fórmula também, ó. Imaginem o seguinte. Vou dar o run. Vamos escrever a anotação aqui, ó. Então aqui a anotação vai se chamar média trimestral. Maravilha. Só para eu ficar documentando certinho. Agora nesse componente eu faço o seguinte, ó. Eu quero saber na linha qual foi a venda do mês anterior. Então vai ser um novo campo chamado vendas do mês anterior. Para eu trazer a venda do mês anterior, ó, é muito simples. A venda do mês anterior tá onde? Tá no row -1 aqui, tá vendo? Ó? É esse sales do row -1. Eu só coloco ele aqui, ó. Dou um run. Olha que simples. Agora eu tenho, ó, as vendas atuais, a média de venda no trimestre e as vendas do mês anterior, no 290. Se eu quisesse pegar as vendas de 4 meses atrás e não do mês anterior, ó, do 4 meses atrás. Como é que eu faria? Ó? Viria no non-rows, colocaria até 4, não, só 3, né? Porque o menos 3 são 4 meses, né? Que é mês atual, menos 1, menos 2, menos 3. Eu venho aqui e mudo, ó. Eu falo para ele fazer o seguinte, ó. Pega só os sales do menos 3 e dá um run. Olha o resultado, ó. Aqui é 0, porque 4 para trás está 0. Aqui está 0 também. Aqui também está 0. Nessa linha quarta, ele traz o 290, que é o sales dessa primeira. E assim sucessivamente. Depois eu poderia usar um outro componente de fórmula para fazer conta desse sale com esse resultado. Eu poderia usar esse componente para fazer cálculos acumulados, tá bom? A média anual, eu posso pegar e tentar fazer um average da média anual. Então eu somo pelo ano e assim sucessivamente. Então você tem várias formas de usar a expressão, acrescentando linhas e criando um contexto, beleza? Vou ensinar para vocês agora um outro jeito de usar esse componente. Um jeito para fazer uma flag. Eu deletei, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o multi-row formula. Eu vou colocar de novo aqui, ó, vendas do mês anterior, tá bom? Então é a venda do menos 1. Vou dar esse run. Vou mexer aqui na anotação. Vendas mês anterior. Perfeito. Aí agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu vou usar o multi-row formula para fazer uma condição verdadeira ou falsa, porque depois eu vou fazer um data-vis com esse componente aqui, com esse resultado, com esse banco. Então eu vou falar para ele assim, ó. Se o mês atual vendeu mais que o mês anterior, esse resultado é positivo, é verdadeiro. Se não, esse resultado é falso. Eu vou usar um booleano para criar uma flag se vendeu mais ou menos, tá bom? Então aqui, o que nós vamos fazer, ó? Flag, o campo vai chamar flag de vendas. O campo flag de vendas, ele vai ser do tipo bool, de booleano, verdadeiro ou falso, tá? Então aqui na expressão, eu vou usar uma condicional que vai olhar para quais campos? Ó, ele vai olhar para os sales e vai comparar com essa venda do mês anterior. Se esse for maior que esse, verdadeiro. Se esse for menor que esse, falso. Então aqui é um if também, ó. Vou pegar meu condicional e vou colocar if. Vou aqui nas variáveis. Venda atual, ó.
que é row 0, maior que row menos 1. Não, row menos 1 não, olha eu fazendo errado, pessoal. If o sales maior do que o vendas do mês anterior da própria linha, ó. Tá? Porque eu tenho na própria linha o mês anterior. Eu não preciso que ele olhe para a linha de cima. Agora ele pode olhar horizontalmente na própria linha na própria linha atual, né? Que é no row 0. Então, ó, se as vendas forem maior que o venda do mês anterior, then 1, que é o resultado true, else 0. Beleza. Esse 1 e 0, eles vão virar true or false por causa do tipo booleano que eu coloquei aqui, tá? Então, você pode criar um campo e falar qual é o tipo que esse campo vai se tornar. Nesse caso, é um booleano. Vamos dar um run? E vamos dar uma olhada para o nosso resultado. Olha só. Esse cara aqui, ó, vendeu 398 e no anterior foi 290, então é true. Um exemplo de false, ó, vendeu 368 e o anterior 444, então falso. E aí eu criei essa flag de vendas, beleza? Então essa é uma outra forma de usar a expressão e usar o multi-row formula para mudar o tipo de campo e criar, por exemplo, uma flag, tá? E eu poderia transformar esse campo numa string, eu posso usar esse campo para fazer um date, um time, entre outras possibilidades, beleza? Por último, pessoal, a gente consegue pegar essa expressão, ó, e salvar ela aqui, ó. Olha que interessante. Eu posso vir aqui, clicar no botãozinho de save e falar, ó, esse aqui é uma fórmula que ela chama flag vendas e dou um OK. Quando eu abrir aqui, ó, ela já está criada no meu FLG vendas aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse um novo, vou pôr um novo multi-row formula para vocês verem. Tem um novo aqui, ó, totalmente novo. Esse campo, deixa new field mesmo o nome dele. Ele vai ser booleano também. E aí, ao invés de eu vir aqui no function ou no variables, eu venho no saved expression, abro a saved, ó o flag vendas aqui, ó. Quando eu dou 2 cliques, ele já aplica esta fórmula aqui embaixo, é só dar um run. Olha que legal, aí eu olho aqui, ó, ele já criou um novo campo com essa expressão. Então, depois que você criar umas expressões que você acha que você vai precisar delas em outros fluxos, você dá um save na expressão aqui, ó, e ele vai ficar armazenado aqui. O Alteryx vai armazenar ele no saved. Toda vez que você usar o multi-row formula dentro do seu projeto, ele vai estar aqui no saved expressions. Tá bom? Então, facilita a automação de fluxos futuros. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o Multi-Row Formula. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o conteúdo, não esquece, deixa o like. Comenta aqui o que você está achando desses vídeos. Compartilha esse conteúdo para outras pessoas que você acha que pode ser interessante. Pessoas que querem entrar aí nesse mundo de análise de dados e não sabem como. E uma coisa legal, né, pessoal? Aqui embaixo tem um link que é um calendly do nosso executivo de vendas, do Cláudio. Se por um acaso você não tem o Alteryx aí na sua empresa e você quer um trial, quer aprender a mexer e precisa da liberação, da licença, clica nesse link, agenda um papo com o Cláudio aí que ele vai ajudar vocês a implementar essa licença, esse trial aí na sua empresa, tá bom? Gostou? Se gostou, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.